Olá, está começando mais um programa Justiça e Trabalho. A gente traz aqui as principais notícias e decisões da última semana da Justiça do Trabalho Potiguar. Eu sou Heloísa Guimarães, apresentadora do programa Justiça e Trabalho. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma blusa de cor laranja. O cenário do programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. TRT-RN oficializa acordo com o Detran para facilitar leilões de veículos. Em outro acordo inédito, o Tribunal Regional do Trabalho assinou um termo de cooperação com a Caixa Econômica Federal. TRT na rua, vamos tirar dúvidas sobre o trabalho no Carnaval. Entre as decisões judiciais da semana, uma trabalhadora teve a demissão por justa causa mantida por não conseguir comprovar a necessidade de várias faltas durante o teletrabalho. E ainda nessa edição tem uma entrevista com o juiz do trabalho, Cássio Oliveira Manuel. Vamos falar sobre o novo projeto Efetiva, que vai melhorar a efetividade da fase da execução dos processos trabalhistas. Então não sai daí que o programa Justiça e Trabalho está só começando. O TRT do Rio Grande do Norte oficializou um acordo importante com o setor do serviço público que tem uma demanda crescente na Justiça do Trabalho. O Detran, o Departamento de Trânsito do Rio Grande do Norte. Olha só. Em uma parceria inédita na Justiça Potiguar, o TRT-21 e o Departamento de Trânsito do Estado formalizaram na última semana um acordo de cooperação. Esse termo vai permitir agilizar o pagamento de dívidas trabalhistas através do leilão de veículos penhorados pelo tribunal. Agora o Tribunal Regional do Trabalho fazendo esse termo de cooperação técnica com o Detran do Rio Grande do Norte, facilitando a vida do jurisdicionado, que isso é o que interessa. E é uma cooperação bem simples, um acordo super simples. O carro que é já com restrição determinada pela Justiça do Trabalho é apreendido numa blitz qualquer do Detran, já é encaminhado para o pátio, né? E de lá já começa o processo de leilão desse carro para ser vendido, né, a terceiro e com esse dinheiro pagar a dívida que aquele empresário ou aquela empresa ou mesmo qualquer outra pessoa tenha com a Justiça do Trabalho. Então vai facilitar a vida da Justiça do Trabalho com o intercâmbio com o Detran e o crédito vai para o jurisdicionado que está aguardando o seu crédito, né, tão esperado. Participaram da solenidade o presidente do TRT-RN, Eritson Medeiros, o vice-presidente do tribunal, Eduardo Serrano da Rocha, o desembargador Carlos Newton, o juiz e coordenador da CAEX, a Central de Apoio à Execução do Tribunal, Inácio André de Oliveira, além do diretor-geral do Detran, Vitor Hugo Fernandes. O acordo entre o TRT e o Detran do Rio Grande do Norte já está em vigor desde dezembro do ano passado. Inclusive, o último leilão de veículos e sucatas realizado pelo Detran, com 88 lotes penhorados, já teve resultados práticos desse acordo. O último leilão que foi realizado exatamente pelas tratativas desse acordo de cooperação, né, que foram vendidos ali 88 veículos, 80 lotes de veículos, né, que foram com dinheiro proveniente dessa venda, direcionado já para as execuções trabalhistas que a gente já está distribuindo para os processos. Segundo o diretor-geral do Detran, o acordo também vai agilizar os trabalhos no órgão, permitindo leiloar os veículos penhorados em menos tempo. Antes a gente demorava porque ficava uma comunicação interofícios, né? Ainda era do tempo do papel, né? Que chegava lá, passava pelo protocolo, passava pelos setores do Detran. E quando ia de lá para cá também passava pelas secretarias, então era um procedimento um pouco mais burocrático, né? Mas agora com a integração dos sistemas isso vai acontecer de maneira mais diligente, mais rápida. Uma vez chegando lá no Detran, realizados os leilões e com a integração junto com os servidores aqui da Justiça do Trabalho, os exequentes, os trabalhadores que tiveram as reclamações trabalhistas procedentes e são partes nas execuções trabalhistas, vão ter sucesso para receber os seus créditos. Em outro acordo inédito, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte assinou um termo de cooperação com a Caixa Econômica Federal. O objetivo desse termo é reduzir pela metade o número de processos trabalhistas abertos contra a instituição financeira e que estão em fase de execução. O termo foi assinado pelo presidente do TRT-RN, pelo responsável jurídico da Caixa Econômica aqui no estado e pela juíza de cooperação. Com esse acordo, a Justiça do Trabalho vai agilizar a solução de processos trabalhistas. Alguns tramitam há anos, causando longa espera para os reclamantes. A importância disso para o tribunal é realmente entregar o bem da vida ao nosso jurisdicionado, porque
A população, quando busca o Poder Judiciário, ela busca o reconhecimento do seu direito e receber o que lhe é devido. E na Justiça do Trabalho nós temos um plus, né, que é a questão das verbas serem de natureza alimentar. Nós estamos falando de salários, de verbas alimentares, do trabalhador que é hipossuficiente, que precisa disso muitas vezes para se manter e manter sua família. Então, diminuindo esse custo, entregando com mais rapidez, a gente dá aquela efetividade e a gente cumpre aquele princípio constitucional da duração razoável do processo. O principal objetivo desse acordo é finalizar os processos que já transitaram em julgado, quando não há mais possibilidade de a Caixa recorrer. A partir de agora, nesses casos, o processo irá direto para a conciliação e o trabalho vai ser feito em conjunto pelas duas instituições. Acabamos de formalizar o acordo de cooperação técnica para diminuir a litigiosidade no tribunal, fazendo acordos com aqueles processos que já têm sentença transitada em julgado, que há muitos anos estão aí em execução. Então é um passo fundamental para a satisfação do tribunal, da própria Caixa e dos jurisdicionados, né, que estão aí fora, né, esperando que o seu direito seja realmente reconhecido e efetivamente recebido. Então é uma conquista, mais uma vez, do tribunal, né, contando com esse núcleo de cooperação que nós temos interno, e eu estou muito feliz em ter assinado esse acordo. Segundo o setor jurídico da Caixa Econômica, existem hoje, no Rio Grande do Norte, 500 processos trabalhistas com perfil para a conciliação. São processos em que os reclamantes são funcionários ou ex-funcionários da instituição financeira. E a expectativa da Caixa Econômica é solucionar pelo menos metade deles até o final deste ano. Olha, hoje nós estamos formalizando uma política da diretoria jurídica da Caixa, da DIJU, que inclusive já formulou esse termo de convênio com o TST, e nós estamos repetindo aqui em nível regional, aqui com a presidência do tribunal. A partir desse momento, dessa formalização, o que nos interessa para a Caixa e para as pessoas, os reclamantes de ações contra a Caixa, é que nós vamos minimizar o trâmite dos processos, principalmente na fase de execução. Ou seja, quando os processos chegarem aqui no tribunal, que tiver o trânsito julgado, nós vamos direto levar para o centro de conciliação para ter uma solução negociada. Essa é o grande objetivo desse termo que nós assinamos aqui hoje. É reduzir a litigiosidade da Caixa e, principalmente, reduzir o tempo de trâmite dos processos judiciais em que a Caixa é parte. Carnaval já começou e sempre surgem dúvidas para quem trabalha de carteira assinada. Carnaval é feriado? Meu chefe pode exigir que eu trabalhe durante os dias de folia? E o que acontece com quem não der expediente? Rafael Lopes foi para as ruas gravar com trabalhadores e vai tirar todas essas dúvidas agora. Olha só. E o mês de fevereiro definitivamente chegou e com ele se aproximam das festas mais tradicionais do calendário nacional e também potiguar, que é o Carnaval. Só que com o Carnaval surgem algumas dúvidas trabalhistas de vários trabalhadores e trabalhadoras. Por isso que a gente está aqui hoje em um dos pontos mais tradicionais da cidade de Natal para sanar essas dúvidas. Vem com a gente que está no ar mais um TRT na Rua. E dessa vez, quem vai responder às questões dos trabalhadores potiguares é o Dr. Igor Sanches, juiz substituto da 11ª Vara do Trabalho de Natal. Eu queria saber se o Carnaval é considerado um feriado nacional. Não, ele é um feriado costumeiro, né? Na verdade, ele não é regulamentado, não está dentro dos feriados nacionais, mas ele já está entre os feriados tradicionais do brasileiro. Então, isso traz uma série de repercussões para o empregador e também para o trabalhador, mas termina que ele é um feriado conhecido como feriado costumeiro da população. Se eu trabalhar no Carnaval, eu recebo hora extra? Isso vai depender muito do acordo coletivo da categoria do trabalhador, que pode enquadrar esse feriado dentro dos feriados considerados, acordados entre empregado e empregador por meio das categorias. Então, se a sua categoria, Jéssica, convencionar que o feriado do Carnaval é um feriado e um descanso semanal remunerado, você vai ter direito a um pagamento de horas extras a 100%, pagamento em dobro desse dia trabalhado. Eu quero saber se a empresa pode exigir que a gente precise trabalhar no Carnaval. Pode, como eu disse, se a sua categoria não convencionar que o feriado do Carnaval é um feriado, o Carnaval vai ser um dia de trabalho normal, que o empregador poderá exigir esse trabalho durante o Carnaval. Quarta-feira cinza é padrão trabalhar meio período?
para o brasileiro, o carnaval já se tornou um feriado costumeiro, um feriado já faz parte da tradição nacional. Então a maioria do comércio ele fecha na terça-feira e a quarta-feira ela fecha até o meio-dia, que vira um meio feriado, né, pela tradição da gente. Porém, se sua categoria pactuar isso com os empregadores e os trabalhadores pactuarem isso com os empregadores, pode ser que tenha que trabalhar só depois do meio-dia, na quarta-feira, e a terça-feira seja feriado, porque nacionalmente o comércio é fechado nesse dia. A empresa pode descontar o dia, mesmo liberando para o carnaval? Então, aí é um acordo entre as partes. Se ela está liberando, ela está optando por uma liberalidade, né? Então, não vai poder descontar. Então, se ela está concedendo esse benefício, infelizmente ela não pode dar com a mão e tirar com a outra. Não pode descontar o dia, vai ter que remunerar. Eu queria saber o que acontece se eu faltar no trabalho no dia de carnaval. Uma única falta não dá um ensejo a uma justa causa, mas sim advertência, desconto salarial e desconto de valores no seu holerito ao final do mês. Então traz uma consequência, mas uma consequência mais pecuniária do que uma consequência de encerramento da relação de emprego. A justa causa ela é a penalidade máxima e ela tem que ter uma gradação de aplicações de advertência, suspensão, até chegar no fim da relação entre as partes. Viu só? Carnaval é momento de festa, mas também de muita responsabilidade entre empregadores e trabalhadores. Por isso, vale a pena ficar de olho nessas dicas. A gente volta nos próximos programas com outras edições do TRT na Rua. Agora a gente vai ver uma decisão que se destacou nesses últimos dias no site do tribunal, a de uma trabalhadora que teve as faltas descontadas do salário, mesmo alegando que não conseguiu acessar a rede para trabalhar à distância. Carol Reis explica pra gente. Na defesa, a trabalhadora alegava problemas de acesso para entrar na rede privada da empresa. De acordo com ela, a partir de julho de 2020, em teletrabalho, passou a enfrentar problemas técnicos da empresa por vários dias e períodos. Por isso, não conseguia bater o ponto do dia nem mesmo cumprir as horas de trabalho. No entanto, de acordo com a empresa de telemarketing, apesar da empregada alegar problemas, os colegas de trabalho não relatavam o mesmo. A empresa destacou ainda que os episódios de falta de acesso noticiados pela empregada por meio do WhatsApp foram prontamente resolvidos. Para o desembargador Carlos Newton, relator do processo no TRT-RN, a empresa, ao apresentar o controle de jornada, tornou claro que os descontos no salário decorreram de diversas ausências e encerramentos antecipados da jornada. Segundo o magistrado, abre aspas, o que gerou os descontos em questão foi a displicência da autora, a empregada, no cumprimento das atividades laborais, enquanto estava em teletrabalho, fecha aspas, afirmou o desembargador. Dessa forma, a decisão da segunda turma do TRT-RN foi por unanimidade, confirmando descontos de R$ 2.800 no salário da empregada. Vamos para o intervalo? Na volta tem uma entrevista com o juiz do trabalho Cássio Oliveira Manuel. Nós vamos falar sobre o projeto Efetiva, que vai tentar melhorar a efetividade da fase da execução dos processos trabalhistas. É já, não sai daí. Só aqui no Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte existem hoje mais de 4.200 processos trabalhistas ainda em fase de execução, processos antigos. Quando a gente fala de processos antigos, são processos criados entre o ano de 1963 e 2014. Juiz Cássio Oliveira Manuel, que é subcoordenador da Comissão Nacional da Efetividade da Execução Trabalhista. Esse projeto efetivo, ele visa justamente tentar solucionar, aí, descobrir, né, por que esses processos tão antigos continuam em execução e tentar achar soluções, não é isso? Exatamente, Heloísa. O projeto Efetiva, ele nasceu de um compromisso que o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão fez com a ministra Dora Maria da Costa, no sentido de tentar entender o porquê nós temos um volume tão grande de processos antigos ainda em tramitação na fase de execução. Então, o projeto visa fazer o primeiro diagnóstico numérico, tal qual o que você apresentou no caso do TRT 21, nós vamos fazer esse diagnóstico em todos os 24 regionais.
Depois desse levantamento, nós faremos uma visita in loco a cada um desses tribunais, visando o quê? Apresentar o projeto e fazer oficinas, onde nós discutiremos hipóteses possíveis para que esses processos ainda estejam na fase de execução. Depois dessa oficina, com esse brainstorm, junto a magistrados e servidores do regional, nós deixaremos com eles a incumbência de fazer um trabalho qualitativo. E essas respostas qualitativas permitirão, ao final do projeto, um grande diagnóstico para identificar os principais gargalos da execução trabalhista no Brasil. E por que é tão difícil, doutor, concluir esses processos nessa fase de execução? Eu costumo dizer que o processo na fase de conhecimento, ele é uma reta, porque ele tem um caminho, uma trilha para seguir, uma série de etapas que vai culminar com uma sentença. A execução não. A execução ela é muito tortuosa. Ela não depende necessariamente do juízo ou da secretaria, tal qual a fase de conhecimento. Ela depende da capacidade financeira do devedor, ela depende da intenção do devedor em pagar. Então, muitos fatores para serem levados em consideração. E também nós temos que levar em conta que muitos processos se encerram a atividade jurisdicional, mas mesmo assim não é possível arquivar os processos, tal qual a questão da expedição dos precatórios. Então, isso é um fator que precisa ser avaliado. Então, só numa análise qualitativa que vai ser possível fazer esse diagnóstico. Doutor Cássio, muito obrigada pela sua entrevista. Vai ser um ano desafiador, né, para executar realmente esse projeto, mas a gente deseja boa sorte e vamos acompanhando para que a gente consiga reduzir esses números e, como o senhor bem disse, principalmente identificar esses fatores e otimizar, né, o trabalho da Justiça. Exatamente. O que a gente imagina é que ao final do processo a gente consiga identificar esses gargalos, apresentá-los como um relatório e dentro daquilo que é possível, seja por modificação dos sistemas do PJE e do E-Gestão, seja por modificação dos próprios normativos da Corregedoria Nacional, a gente possa fazer as correções e aqueles processos que efetivamente precisam de movimentação, discutir junto aos colegas dos tribunais como encontrar soluções para esses processos. Muito bem, obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. O programa Justiça e Trabalho dessa semana fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Lembrando que você continua acompanhando as ações do TRT 21 através do nosso site oficial, do canal no YouTube e das redes sociais. Até lá!